Bom dia a todos, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia de privilégio, vamos meditar na palavra de Deus novamente. Temos lá em Filemão, Paulo a Filemão, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1 em diante, aí nós vamos aprendendo, no exemplo desse homem chamado Paulo. Então diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, embora na prisão de Roma, Paulo se considera um prisioneiro de Cristo. Não de Nero e o irmão Timóteo, o jovem apóstolo, se encontrava com Paulo em Roma. Nessa ocasião, ao amado Filemão, nosso cooperador. Essa pessoa era um homem de certa posição e riqueza e havia se convertido sobre o ministério de Paulo. Agora veja Paulo antes ele. Então lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3. Paulo então assim, como Saulo, assolava a igreja. Parece que ele era líder dessa perseguição, entrando pelas casas, fala das casas nas quais ele sabia que havia seguidores de Cristo e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, independentemente da idade ou do gênero. Ele os havia levava à força diante dos magistrados e os prendia. Mas agora ele, preso pelo que ele defendia, que exemplo para nós hoje. Se o verdadeiro caminho, de acordo com a palavra, está em nós, somente seremos salvos. Olha, novamente Paulo em Filemão, lá no capítulo 1, e no versículo 3, graça a nós e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Indica que todas as bênçãos provêm de Deus e o Pai, com o Senhor Jesus Cristo, sendo meio o que se refere à cruz, para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Refere-se à fé de Filemão, no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Isso revela a fonte de tudo isso e mais, particularmente que essa fonte é a cruz de Cristo. Tive grande gozo e consolação de teu amor. Parte da força de Paulo vinha de ouvir relatório alentadores de pessoas como Filemão, porque por ti, ó irmão, as orações dos santos foram recriadas. Filemão era um
estímulo aos santos naquela região de Colossos. Todavia peço-te antes por amor, revela a maneira na qual um verdadeiro apóstolo se conduz, e todo crente quanto a isso, sendo eu tal como sou Paulo o velho, isso aconteceu no final da no primeiro encarceramento de Paulo em Roma. Ele deveria estar com cerca de 63 anos nessa época. E também agora prisioneiro de Jesus Cristo, revela outra vez o que ele aceitava como um símbolo de honra. Peço-te por meio de meu filho Onésimo. Agora ele pedia, ele criou como seu filho Onésimo, junto com ele, ajudando ele nos trabalhos. Essa é a primeira vez que o nome desse homem é mencionado, embora ele seja o motivo da carta, sendo propriedade de Filemão. Tinha fugido do seu dono para Roma, uma distância de aproximadamente 1.500 quilômetros. Esse era um crime de fato muito sério, que gerei nas minhas prisões. Depois de chegar a Roma, esse escravo fugitivo havia entrado em contato com Paulo, tendo entregado seu coração a Cristo. Maravilha, entregou seu coração a Cristo, né? Temos que fazer cada um de nós, né? O qual, noutro tempo, te foi inútil, porque não conhecia o Senhor. Onésimo não havia prestado bom serviço a Filemão. Apresenta-o que só Cristo pode fazer. Só a mudança, só Jesus Cristo fazer na vida das pessoas, né? Ele pode tornar a enviar. Ele está voltando para casa e, de fato, entregando-se, que é o que deveria fazer uma vez que havia aceitado a Cristo, e tu torna a recebê-lo, de fato, súplica a Filemão, súplica a Filemão, que recebe de volta a seu anteriormente inútil, que ele era anteriormente inútil, não ajudava, né? Escravo. Ele assegura que já não o conhecerá inútil, mas útil. Agora já ele é útil. Agora então ele já, ele estava fazendo um bom trabalho como precisava fazer. Ajudava Filemão, ajudava Paulo, né? Como as minhas estranhas, eu mesmo que dizer, recebeu como se fosse eu, como meu filho. A conversão dele, né? Desse Onésimo, né? Bem o quisera conservar comigo, Paulo disse. Essa é uma expressão cheia de graça, da confiança que Paulo tinha em Onésimo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Não tendo preso, ele serviria, porque ele estaria livre para pregar o Evangelho
com facilidade, né? Revela o fato de que ele havia sido muito útil a Paulo, embora por pouco tempo a convenção a Cristo havia transformado totalmente esse homem. Assim, pois, se me tem por companheiro, coloca-o tanto Paulo como a Filemão na mesma posição, colocar ele na mesma posição de Paulo e Filemão aqui, né? Onésimo, né? Isso é a mesma categoria, ó. Receba-o como a mim mesmo. Agora eleva Onésimo até o nível de Paulo e Filemão. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, na cruz do Calvário. Maravilhoso. Que exemplo de Paulo para nós hoje, né? Ele prisioneiro, preso, e lá então falando, né, a Filemão que a recebesse Onésimo, para que era útil para o trabalho. Então, nós também hoje temos que ver, receber pessoas que possam ser úteis para o trabalho, para pregar o Evangelho, boas novas, para esse mundo maravilhoso, nosso Deus, aonde consegue entrar o Evangelho. Porque tem ainda alguns lugares que não conseguem entrar, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas nós temos que fazer a nossa parte, ser embaixadores da palavra de Deus, pregadores do Evangelho a todas as pessoas. Com essas vias de comunicações hoje tem uma facilidade para as pessoas ouvir, e aquilo receber para elas o certo, o correto, o verdadeiro. Muitas pessoas com honestidade pregando o Evangelho do reino de Deus, da salvação, da eternidade. O que Jesus fez na cruz foi para todos nós. Recebemos isso, cada um de nós, e vivemos nessa novidade de vida, esperando Jesus vir nos buscar a qualquer momento. Eu agradeço a Deus mais este momento ricamente abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém.